Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de Química. Nas aulas anteriores nós aprendemos que a matéria é formada por átomos e que os átomos, por meio de ligações químicas, formam as moléculas. Pois bem, essas moléculas se rearranjam formando as substâncias. As substâncias, por sua vez, compõem as misturas. Na aula de hoje você irá aprender o que são substâncias e o que são misturas. Então, vamos que vamos! Quando as substâncias são formadas por moléculas de átomos de um mesmo elemento químico, chamamos de substâncias simples. Vocês podem ver aqui alguns exemplos dessas substâncias. Percebam que oxigênio, ozônio, todos esses exemplos aqui são formados por átomos de um mesmo elemento. É justamente por isso que nós classificamos essas substâncias como sendo substâncias simples, porque elas são formadas por átomos do mesmo elemento. Quando as substâncias são formadas por átomos de elementos químicos diferentes, nós as chamamos de substâncias compostas. Vejam que todos esses exemplos aqui são substâncias formadas por átomos de elementos químicos distintos. Aqui, por exemplo, nós temos no HCl, no ácido clorídrico, aqui hidrogênio e aqui cloro. No dióxido de carbono, e oxigênio. Ou seja, quando nós temos átomos de elementos químicos diferentes formando a molécula, aqui por exemplo nós temos hidrogênio, fósforo e oxigênio, nós temos o que chamamos de substância composta. Então, substâncias compostas seriam aquelas substâncias formadas por moléculas que possuem átomos de elementos químicos diferentes em sua composição. E aí, dentro desse assunto, tem dois detalhes importantes que eu gostaria de destacar. O primeiro detalhe é que você já aprendeu na aula anterior que esse número aqui que você está vendo abaixo do hidrogênio, ele é o índice de atomicidade. Ele representa a quantidade de átomos de cada elemento químico na molécula. Hoje eu irei apresentar para vocês um número que aparece antes da molécula. Esse número é chamado de coeficiente. E o que é que o coeficiente indica? Ele indica a quantidade de moléculas de uma substância. Em outras palavras aqui, nesse caso em específico, eu tenho duas moléculas de água. Por quê? Porque esse número, o coeficiente, ele indica a quantidade de moléculas. E quanto aos átomos, a atomicidade? Esse número aqui que vem antes, pessoal, ele vai multiplicar esse número que está embaixo. Então, nesse caso, eu terei 4 átomos de hidrogênio. Por quê? 2 vezes 2, 4. E oxigênio? Você já aprendeu na aula passada que aqui é o número 1, quando não aparece número. Então, eu vou ter 2 vezes 1 igual a 2. Então, eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Eu posso dizer que essa é a quantidade de átomos que eu tenho em 2 moléculas de água, porque esse número 2 aqui representa a quantidade de moléculas de água. Um outro detalhe que eu gostaria de destacar, pessoal, é bem simples, porém muito importante. Veja esses dois exemplos. Se eu perguntasse para você qual desses exemplos é um elemento e qual deles é uma molécula, você saberia me dizer? Bom, a resposta é bem simples. Observe que nesse primeiro exemplo aqui, olha, eu tenho 2 letras maiúsculas. Quando eu tenho uma letra maiúscula, pessoal, elas representam um elemento químico. Nesse caso aqui, eu tenho 2 elementos químicos, carbono e oxigênio. Eu tenho, portanto, uma molécula. Nesse caso aqui, eu tenho uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula. Nesse caso, eu represento um elemento químico. O primeiro exemplo é uma molécula, o segundo exemplo, um elemento químico. Basicamente, a definição é a seguinte. Um elemento químico é representado sempre ou por uma letra maiúscula ou por uma letra maiúscula seguida por uma letra minúscula. Nunca por 2 letras maiúsculas. Então, sempre que aparecer 2 letras maiúsculas próximas uma da outra, é importante você compreender que você tem 2 elementos químicos, portanto, uma molécula. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho 2 letras maiúsculas. Então, sempre que eu tiver 2 letras maiúsculas, eu tenho 2 elementos químicos. Ou seja, quando nós temos 2 letras maiúsculas, nós temos
2 elementos químicos. 3 letras maiúsculas, 3 elementos químicos. Portanto, uma molécula. Já a letra maiúscula, seguida de minúscula, ela vai sempre representar um elemento químico. Observe aqui mais esse exemplo, olha. Letra maiúscula, seguida de letra maiúscula. Então, nitrogênio e oxigênio, 2 elementos químicos, portanto, uma molécula. Já nesse outro exemplo, que é o sódio, eu tenho uma letra maiúscula e uma letra minúscula, portanto, um elemento químico. Um outro detalhe e conceito muito importante é o conceito de misturas. Podemos definir misturas como a união de 2 ou mais substâncias sem que haja alteração no componente dessas misturas. O detalhe é que as misturas podem ser separadas por processos físicos de separação. Basicamente, nós temos 2 tipos de misturas, as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Vamos agora conhecer cada uma delas. Então, pessoal, para diferenciar misturas homogêneas e heterogêneas, o que a gente precisa ter em mente é que as misturas homogêneas apresentam um aspecto uniforme, ou seja, você olha para ela e vê apenas uma substância. Aqui, por exemplo, isso é uma mistura de água e sal. Só que quando a gente olha, a gente percebe apenas a água. Isso, claro, considerando que todo o sal foi dissolvido. Então, por isso, nós consideramos essa mistura como sendo uma mistura homogênea. Ela não possui níveis de separação. Você olha e vê apenas uma substância. É claro, gente, que essa definição pode variar se você estiver utilizando algum aparelho específico, por exemplo, né? Mas aqui eu estou considerando o olho humano. Observe aqui, por exemplo, a mistura heterogênea. A mistura heterogênea é aquela que apresenta vários aspectos, 2 ou mais. Aqui, por exemplo, seria uma mistura de água e óleo. Como vocês sabem, água e óleo não se misturam e a gente consegue ver a diferença entre os dois, né? É visualmente percebível. A água fica na parte de baixo, o óleo na parte de cima. Isso, claro, por uma diferença de densidade e polaridade também. Mas o detalhe aqui, possuem níveis de separação. Então, essa é a definição básica do que seria mistura homogênea e mistura heterogênea. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like. Eu vou encerrar essa aula de hoje com um trecho do filme Extraordinário para a nossa reflexão. Obrigado e até o próximo vídeo. Quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil.